O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos amados, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e eu e você, como discípulos de Cristo, e Ele prometeu que quem o segue não anda nas trevas, temos que ter uma resistência ao erro, e nós precisamos estar muito atentos à sã doutrina, como temos falado já há alguns dias, porque nessa semana é o discurso de despedida de Jesus. Depois ele vai estar com os discípulos de uma forma já no seu corpo glorioso até a ascensão. Mas ele precisa dar as instruções bem firmes, porque ele mesmo vai dizer: eu vos envio como ovelhas por meio de lobos. E a sã doutrina será atacada. Então essa revelação que vem do Cristo, Ele está confiando à sua igreja, o magistério, começando pelos apóstolos. Então eles precisam estar atentos. E depois também ali os apóstolos iam partir, eles precisavam deixar os sucessores, e eles também precisavam ser os guardiões, e assim sucessivamente, até hoje. Então, eu e você, como discípulos de Cristo, devemos estar atentos aos ventos das falsas doutrinas que graçam fora da igreja e dentro da igreja. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Muito atento, porque o mal opera de forma, é o ateísmo moderno, a tirar o absoluto. Nós estamos no meio do furacão do relativismo, que o Papa Bento XVI nos alertou em 2005. Passaram aí já 18 anos praticamente. Nós estamos no meio desse furacão. E por que o relativismo?
Por que nivelar as coisas pela opinião? Para justamente tirar o que é certo, para atacar o que é eterno, para atacar aquilo que salva. Então, é preciso considerar a opinião de cada um. Se a opinião de cada um é verdade, porque estamos exaltando a pessoa humana é exaltada nos seus direitos, como Deus, porque o importante é exaltar a pessoa humana. Então, se cada um aqui, imagina nessa assembleia, tem a sua verdade, o que vai ter no final? Verdade nenhuma. Essa é a intenção. Ninguém está pensando no pobre e no fraco, coisa nenhuma. Ninguém está pensando em minoria. Quem fala do pobre não vive como pobre, está vivendo muito rico. Então ninguém está pensando nisso. A questão é desmantelar a compreensão do absoluto e da verdade, para cair de uma ética e de uma fé de opinião. E aí assim eu ataco o núcleo, a verdade, que é Cristo. Então Cristo acaba sendo mais um. Entende? Isso é o ateísmo moderno. Fora da igreja é compreensível. Dentro da igreja é algo incompreensível. Então, por isso que o Papa João Paulo II lutou muito para, em 1992, nos dar o catecismo, que é algo que nós devemos ter, para não sermos aí varridos por falsas doutrinas ou por opiniões de falsos profetas. A igreja está então sendo sacudida por opiniões e esquecemos o autêntico magistério. O Cristo, que é a verdade, que é o caminho e que é a vida. Então todo esse vilipêndio do sagrado é um ataque à nossa salvação. Porque se cada lugar tem uma forma de salvar, eu não preciso nem de Cristo e nem da igreja, que Ele mesmo fundou. Cada homem passa a ser o autor da sua salvação. E cada homem é o autor da sua salvação, ele volta à tentação lá do princípio. Ele passa a ser Deus. Até que depois do momento ele nem se acha necessitado de salvação. Ah, isso daí não é para mim. Isso aí é para quem crê. E eu pergunto, o inferno, só vai para o inferno quem crê no inferno? Sim ou não? Cuidado para não dar uma resposta herética. O inferno é só para quem crê? Sim ou não? Pois então. Ah, eu não acredito. O inferno é que nem o lobo mau, né? Quem tem medo do lobo mau? Não acredito, isso é um conto de fada. É assim? É assim? Pois então. O céu depende de mim? Para ele existir? Deus depende de mim? Os mandamentos dependem de mim? A palavra de vida eterna depende de mim? Pois então, é preciso sustentar a verdade. Uma encíclica muito bela do Papa João Paulo II, que eu já recomendei, Esplendor da Verdade. E nesse tempo de ataque à verdade, é um ataque a Cristo Senhor. Mas o ataque à verdade não prejudica Cristo. Prejudica nós, porque ficamos então desorientados. E as próximas gerações vão padecer muito mais. Vão padecer muito mais.
porque então estarão construindo em uma base que não é a verdade, sem as raízes cristãs, os fundamentos cristãos da sociedade. E aí então prejudicamos o desenvolvimento das futuras gerações. Eu e você temos que ser guardiões dessa verdade. O Senhor conta conosco. Nós não apontamos para nós, nós apontamos para aquele que é a verdade. A verdade não está em nós. São Paulo mesmo vai dizer: eu estou transmitindo o que eu recebi, eu prego o que eu recebi. Nós apontamos para a verdade, Cristo crucificado. O Cristo é a verdade. Então, nesse tempo de falsas doutrinas, de sutilezas, é muito importante sermos vigilantes. E para o pai, para a mãe, para um educador, o espírito do erro, um demônio mesmo, ele incute na cabeça da criança e do jovem uma versão falsa. E você, pai e mãe, vai ter que lutar para expulsar o erro. Eu já atendo jovens com estruturas mentais edificadas no erro. Mas não é um erro por conta da malícia, não é como uma pessoa maliciosa que sabe que aquilo é errado e está fazendo de propósito. Não, uma pessoa que acredita que aquele erro é a verdade. Então você, pai e mãe, vai ter que rezar, você vai ter que travar uma luta com o diabo para desmantelar essas estruturas do erro que a sociedade vai incutir. Eu atendo jovens que eles perguntam o óbvio do óbvio. Mas por que isso não é isso? Por que isso não é isso? Por que o bem não é o mal? E por que o mal não é o bem? Entende? Coisas que há 20, 30 anos não eram nem questionadas e não precisavam nem ser defendidas. Então, realmente, os pais e mães não vão ter sossego, vão ter que lutar para que de suas casas se afaste. Não adianta tirar do mundo, não, tem que tirar do mal. Vai ter que lutar para o Senhor expulsar dali, para que brilhe a luz de Cristo, para que afaste o engano, o erro, que já está aí bem sólido por conta de anos, de uma cultura de morte. De uma cultura de morte. Algumas coisas ainda assim mais gravíssimas, elas ainda podem abalar um pouco a consciência. Como temos ainda o tema do aborto, que ainda abala a consciência. Mas temos uma dezena de outros temas que são graves e que não foi mudada a lei de Deus, que já são considerados conforme cada um determinar. Então isso é uma estrutura de erro incutida no ser humano. Então há aí uma adoração de si mesmo, como se fosse uma busca da verdade. Mas o homem busca a verdade quando busca Cristo, porque é Cristo que revela o homem ao próprio homem, Ele que é a verdade. É importante. Quantos estudantes de medicina, há 30 anos não, já estão doutrinados no erro em relação à vida? Quantos estudantes de psicologia já estão doutrinados no erro, com psicologismo, defendendo uma falsa felicidade através de uma falsa liberdade? Quantos já têm isso como regra de vida?
Quantas pessoas que têm o seu pensamento fundado em uma história falsa, em uma versão de história falsa da igreja, do país, e aí sustentam o seu caminhar. E quando caminhamos no erro, não vamos chegar no acerto. Por mais que eu tenha uma boa intenção, fizeram a pesquisa com os jovens do Brasil, me esqueci o instituto, 10 em cada 10 jovens brasileiros acreditavam em um futuro feliz para si mesmo. Isso já tem uns 7 anos, essa pesquisa. 10 entre 10. Ou seja, o que você espera para você? A pergunta no final ali da pesquisa era assim: todo mundo espera algo bom. Então é normal que o resultado fosse esse. Eu quero algo bom para mim. Agora, aí onde entra a esquizofrenia da nossa sociedade. Todo mundo quer algo bom, não só o jovem, o adulto, o velho também, ok? Maravilha, isso faz parte da natureza humana. Ninguém quer se autodestruir, só se a pessoa tiver com alguma perturbação. Então, se eu quero algo bom, para que o fim seja bom, o caminho tem que ser bom. Para um ato bom, tem que ser o meio e a finalidade, a intenção boa. Agora imagina que desses 10, todos querem enxergar no bem, mas nem todos estão indo na direção do bem, mas esperam bem no final. Como eu posso caminhar no erro e esperar que no final tudo vai dar certo? Então aqui nós não temos uma geração de esperança. Nós temos uma geração fundada na ilusão, um otimismo ilusório. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, vou na direção que eu quero, mas eu quero ser feliz no final. Eu quero que tudo dê certo. Aí nós percebemos uma imaturidade grave, a adolescência tardia, problema do nosso tempo. Eu vivo de uma forma inconsequente, recuso a verdade, mas eu quero a felicidade. É a mesma coisa de quem não plantar, esperar colher. Imagina que você está com um amigo seu, aí ele está olhando para o campo assim, aí você vai lá e pergunta: o que você está olhando? Eu estou esperando brotar. Aí você pergunta: e você plantou? Não. O que você falar para essa pessoa? Você é louco. Está esperando o quê? Ah não, mas eu estou esperando o bem para mim. O Deus, a grande energia do universo, a sorte, as estrelas vão só. Aí começa aquela baboseira, aquele bando. Os astros conspiram para minha alegria, para minha felicidade. O céu, a força, a energia. Né? Então, algo de bom vai acontecer. Tudo concorre para o bem de quem? De quem? Dos que amam a Deus, São Paulo. E quem ama de Jesus, quem me ama, guarda os meus. Aí é onde falha o processo. Eu não quero saber de Deus, eu não guardo os mandamentos de Deus, mas eu acredito que no final, tudo vai concorrer para o meu bem, e eu vou levantar a taça no final, o troféu.
Aí temos uma geração iludida. E é o que o diabo quer. Porque fica uma geração fraca. É o que o diabo quer. Fica uma geração fundada no erro. É o que o diabo quer. Mas que tem um otimismo. Ou seja, está ali inebriada pela droga do otimismo, da sua própria opinião, mas que não está fundamentada em nenhuma verdade, nenhuma realidade, que não vai acontecer. Não vai acontecer. Padre, você está me amaldiçoando. Uma vez uma falou para mim, não estou amaldiçoando, não precisa, nem estou fazendo isso, e nem faço isso. Simplesmente não vai acontecer. Veja, meu irmão, minha irmã, se eu empurro essa vela aqui e ela começa a tombar, e eu então falo, olha, vai cair. Não, você está desejando que ela caia. Não, ela vai cair mesmo, eu estou vendo ela está caindo. Ninguém está desejando que não dê certo. Não vai dar certo, porque está na direção errada. Mas nós temos o vício de achar o caminho na direção errada, mas acredito, e não é fé, é uma crença pessoal, das minhas energias interiores, dos gurus e do sei lá mais o que, da força positiva de não sei da onde. Eu acredito que no final eu vou ser como o meu ídolo lá, que eu estou vendo e tal, que eu estou pensando. E que alguém, não sabemos quem, vai providenciar isso. Jesus é o caminho, não tem outro. É a verdade, não tem outra. Não é um caminho, não é uma verdade, não é uma vida. É a vida, não tem outra. Ou com Ele, ou sem Ele. Vida com Ele, sem Ele, nada. Não tem um... Ah, mas isso é uma radicalidade. Não, isso é a verdade. Uma pregação diferente nos coloca na ilusão de chegarmos em um lugar que não vamos chegar, mas estamos esperando. Isso não é esperança. Meu irmão, minha irmã, nós temos que rezar e adorar, como temos feito aqui, perseverando, para que o Senhor toque nas estruturas mentais, para que o Senhor remova as estruturas de erro, para que o Senhor proteja os jovens, para que o Senhor proteja as crianças do engano, do erro, da falsidade, disfarçada de bem, desse tempo tenebroso que nós já entramos, mas ainda não chegamos no ápice da confusão, de uma confusão geral da verdade, onde Cristo, porque graças a Deus aqui nós estamos na Assembleia de Fé, mas já em muitos lugares que foram cristãos, hoje Cristo é mais um. É mais um. Porque não se combateu o erro. Não se combateu o erro. Não, tanto faz, olha, tanto faz. O importante, quanto eu ouvi isso? Como eu ouvi isso? Olha, tanto faz. Você não precisa ir para a missa, não. Mas você é uma pessoa boa. Que hipocrisia. Que hipocrisia. Tá, vem cá, irmão. Você vai ser bom da onde? De onde você vai tirar a sua bondade? Fala pra gente. Da onde vai tirar essa bondade? Se não for de Jesus Cristo.
Da onde vai tirar o céu? Porque nós somos pó, vamos voltar ao pó. Da onde nós vamos tirar a bondade? Se eu estou recusando o que Deus deixou, o seu testamento, a sua palavra, a sua igreja, os seus sacramentos. Isso aconteceu em tantos lugares. Olha, você não precisa fazer isso. Você substitui por isso. Você não precisa fazer isso. Você substitui por isso. Aí vai tirando o que é eterno, o que é sólido, e vai substituindo por coisas que não salvam. E aí Cristo vai sendo eliminado sutilmente. Um amigo meu foi de um lugar que eu não posso dizer, foi participar de uma reunião da igreja. Não posso dar detalhes. Reunião de igreja. Era o dia inteiro de reunião. A vida fraterna, um abraço e tal. E era um domingo a reunião. E aí ele falou assim, vem cá, que horas é a missa? É preceito ir à missa no domingo? Sim ou não? Ainda é. Aí ele perguntou, olha que era uma reunião grande. Vem cá, que horas vai ser a missa? Já é 5 da tarde. E não estou vendo na programação. Aí o coordenador, não, Jesus já está entre nós. Nós agora vamos para o nosso ágape fraterno. Jesus já está entre nós. Já não precisamos, assim, de uma igreja só centrada nos sacramentos. A igreja opressora, romana, dos sacramentos. Não tem coragem de falar que foram instituídos por Cristo, né? Porque falar o nome de Cristo pesa. Então, bota da igreja. Claro que aquele meu amigo falou, tá tudo bem, eu vou só aqui no banheiro. Pegou, ó, saiu fora, achou uma igreja e foi participar da missa. Olha que coisa. Encontro, se fosse um encontro pagão, mas um encontro da igreja. Isso é tão comum. Soubesse como isso acontece, é realmente triste. Aí então substitui o santo sacrifício, que era para ser o centro, porque a principal pastoral da igreja, lembrava o Papa, como secundário, depois um acessório, depois nem faz parte. Aí tiramos Jesus daquilo que é dele. Veja como boa vontade não significa que estamos acertando. Gente de boa vontade tem. Não acredito que as pessoas eram ruins, também não. Não acredito que as pessoas eram más, também não. Mas é o espírito do erro, do engano. O inimigo tira o principal e deixa o secundário para a gente se divertir. E levou Jesus embora. E a gente fica ali, na falsa ilusão, né, da felicidade terrena de uma terra sem males. Deus nos livre disso. Vamos ficar em pé.